alguns vídeos que a gente encontra aqui na internet fazem a gente entender por que que alguns homens estão fugindo das mulheres como o diabo foge da cruz. Porque é difícil você ouvir e ver alguns depoimentos e assim não ficar chocado, porque chega a ser assim contraditório. Como que depois de postar determinada coisa, a pessoa vai querer encontrar para a vida dela um homem que vai dar valor para ela, porque depois daquilo ali, depois de ver aquilo, fica realmente muito difícil. A gente vai falar desse assunto aqui nesse vídeo. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque é através disso que o algoritmo entende que a mensagem é importante e aumenta a distribuição da mensagem. Olha, a gente olha para algumas moças, para alguma conduta, para a aparência, o jeito de falar, o jeito de se vestir, e já percebe desvios mentais. Mas hoje, nesse nosso tempo, a gente está vendo também um atraso cognitivo, porque a pessoa não consegue nem perceber que aquilo que ela está fazendo, aquelas ações, não vão ajudar na vida dela, vão prejudicar a vida dela. Ela vai ter sofrimento, vai passar por humilhação, vergonha, as pessoas vão rir, vão zombar, sabe? Ela mesma vai se colocar numa condição desfavorável. Eu quero que você assista esse vídeo aqui comigo, porque só você assistindo é que você vai entender por que é que eu estou falando isso. Terminei com meu ex, ele voltou com a ex dele e eu fiquei com o ex dela. Aê! O meu ex falava que me amava, mas não podia me assumir porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Aê! Meu ex me traía, eu sabia, e quando eu falei pra ele que eu sabia, ele terminou comigo. Aê! Comecei a pegar um cara que eu sempre quis ficar e vomitei pegando ele no carro. Aê! Tava menstruada, transei com o cara e falei que era a minha primeira vez. Aê! Eu tava namorando, depois de 8 meses que a gente terminou, ele fez 1 ano de namoro com a melhor amiga. Aê! Eu tava quase namorando, aí antes dele me dar aliança, eu transei com o melhor amigo dele. Aê! Peguei o crush, beijava mal, achei impossível, fui dar pra ele e saí chorando. Aê! Tava dando pro cara no sofá, enquanto todos meus amigos dormiam na sala, e todos eles estavam acordados e viram eu transando. Aê! Gente do céu, né? Olha isso, né? Olha, erro em cima de erro. O que a gente pode falar desse tipo de conduta? É uma situação assim terrível, sabe? Aplaudir o erro, se alegrar com uma coisa medonha. Veja a última moça ali, eu estava ficando com um cara. Quer dizer, aonde ela estava, que tinha várias pessoas em volta. E as pessoas que estavam em volta, né? Ela pensou que estavam dormindo e as pessoas estavam vendo. E aí você vai aplaudir a vergonha, a humilhação, o vexame, a quebra da dignidade, a falta de integridade. Sabe, querer se orgulhar do erro, mas quando você não está se orgulhando, é para minimizar a vergonha, o vexame, a humilhação. E aí, assim, as piores condutas, não estou falando das meninas que elas são as piores pessoas, não, tá? Eu estou falando da conduta. Então, as piores condutas, quantas pessoas estão fazendo isso para diminuir o sofrimento, para abafar a angústia, da vergonha, da dor, de ser exposta à sua pior parte. Quando a pessoa se joga nessa condição, é porque a autoestima, a crença na dignidade, né, ela não se vê mais digna. Então, como ser indigno, ela joga isso para sorrir e minimizar a própria dor. E aí a gente entra naquela condição assim, quantas vezes a gente tem ouvido
alguns homens falarem que não querem mais saber de relacionamentos, que estão fugindo, que estão correndo das mulheres mais do que o diabo foge da cruz. Por que está nessa condição? Porque, olha só coisa errada, escolhendo as piores situações, com também pessoas que estão escolhendo as piores situações com meninos, com rapazes, com homens, quer dizer, todos eles no meio do pior, a escolha do pior, o aplauso para o pior, o sorriso, não é? E o se orgulhar do estar no pior, do estar envolvido no erro. Nossa, condutas completamente inapropriadas, vergonhosas, sorrisos, na roda ali dos escarnecedores, e bem-aventurado o homem, ser masculino, mas a gente pode aplicar para ser humano também, aí a gente entrar nessa condição, bem-aventurado, feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que pratica a impiedade, que é a destruição de si mesmo ou destruição de outrem, que essas pessoas que se afastam, do ciclo de humilhação, de fracasso e de derrota, porque quando elas estão aplaudindo ali, elas estão aplaudindo o erro, que é o fracasso, que é a derrota, que é a vergonha, que é a humilhação. E o que elas estão trazendo ali? O que essas meninas trazem? Olha só, engano, manipulação, vexame, exposição pública das piores atitudes. Elas vêm expor a questão do trair, do ser traído, quer dizer, traição, mentira, culto à mentira, culto ao fracasso. Também elas expõem, pelo que elas falam ali, assim, a normalização de patologias, de coisas que são tratadas como doenças, não doenças sexualmente transmissíveis, mas doenças mentais, sexuais, patologias como exibicionismo, voyeurismo, e ali, veja, uma condição completamente degradada, pervertida, só fatos que levam para uma direção a sexualidade na imoralidade. E aí, qual é o resultado que essas meninas esperam? Esperam encontrar, daqui a um tempo, um bom homem. Esse homem que aceita esse tipo de conduta, esse tipo de mulher, que traz esse tipo de mulher para a vida dele, é um bom homem. Como ele pode ser bom se ele não vai ser bom para ele mesmo? Porque um homem desavisado, um homem desatento, um homem sem prudência, um homem sem perspicácia, não é um bom homem. De modo algum, não pode ser considerado um bom homem. Aí depois elas vão dizer que o homem não valoriza e vão culpar o homem pela conduta errada que elas praticaram nas suas próprias vidas. Aí depois elas vão querer ser respeitadas. Como essas moças vão poder ser respeitadas se elas não se respeitaram? Vão querer ser valorizadas se elas não se deram valor? Depois elas querem que a palavra delas tenha credibilidade. Como que vai se poder dar credibilidade para uma pessoa que tem esse tipo de conduta? Como essas pessoas, essas mulheres, muitas que têm esse tipo de conduta, vão depois querer ser idolatradas? Como tudo que você quiser que o outro te faça, faça primeiro você para você mesmo. Você tem de aprender a se amar, a se respeitar, a se valorizar, a se dar integridade, dignidade. E tudo isso começa com uma coisa: santidade. Santidade é o único caminho que pode te trazer verdadeira felicidade. Olha, o que você achou desse vídeo, dessa conduta mostrada ali, apresentada nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários e não sai daqui sem dar um passo a mais, sem conhecer o material que
eu preparei. Esse material foi preparado exclusivamente porque não se acha sobre esse conteúdo. Eu procurei e não tem nem fora do Brasil e nem no Brasil sobre a ordem de Deus, sobre a hierarquia espiritual de dominância, que é a base do cristianismo. Sem a gente conhecer sobre a ordem de Deus, a gente não conhece sobre o fundamento da nossa fé. E aí não tem como a gente ter convicção de fé, não tem como a gente entender por que nós mulheres temos de agir de determinada forma e por que o homem tem de agir de determinada forma, o homem e a mulher cristãos, né? Não podem ser flexíveis, têm de ser inflexíveis, a gente tem de entender isso, e esse material esses 4 livros, vão te levar você a entender, e eu espero que você entenda profundamente e definitivamente e crie profunda convicção de fé. Vai lá, conhece esse material e também entra no Seja Membro e vê o material que a gente tem preparado no Seja Membro. É um material com 2 treinamentos, um material forte, PDFs, livros inteiros. Vai lá, conhece o material que a gente preparou e deixa Deus multiplicar esse conhecimento no seu coração e abençoar ainda mais a sua vida. Deus te abençoe.